Lições do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos, e ative a notificação. Investindo em Ações para o Longo Prazo, de Jeremy Siegel, é o livro para você se você precisa de um pouco de convicção de que as ações são a melhor classe de ativos por um longo período de tempo. O livro tornou-se a Bíblia do mercado. O autor pesquisou meticulosamente os preços das ações ao longo de 200 anos, e concluiu que os investidores que colocam seu dinheiro em ações, no longo prazo, acabam ganhando. Seus dados mostraram que, no pior período de 20 anos, as ações subiram mais de 20%, corrigidas pela inflação, enquanto os títulos de renda fixa caíram 60% nos piores 20 anos. O livro comprova o fato de que não há melhor lugar para investir seu dinheiro do que o mercado de ações, desde que você esteja preparado para tolerar grande volatilidade de preços, e tenha um longo horizonte de investimento. O livro mostra os retornos do mercado de ações desde 1802, e mostra como as ações tiveram desempenho em períodos diferentes naquela época. Ele apresenta um caso poderoso para projetar um portfólio constituído principalmente de ações. O livro mostra que ao longo dos 210 anos em que foi examinado os retornos das ações, o retorno real de uma carteira diversificada de ações foi em média de 6,6% ao ano. Ele mostra que o retorno real de uma carteira diversificada de ações como índice tem uma média de 6,6% ao ano, o que significa que seu poder de compra dobra quase a cada década. O objetivo de investir é aumentar seu poder de compra. Não haveria sentido em investir se você pudesse comprar o mesmo número de produtos daqui a 20 anos. Você precisa ser capaz de comprar mais produtos em 20 anos, e isso se reflete em um maior poder de compra. Agora vamos às lições do livro. Lição número 1: Como medir o risco. É muito importante para o investidor saber como você vai definir e medir o risco. O livro mostra que no curto prazo, as ações são muito arriscadas, e você pode ir a obter alguns movimentos de preços muito desagradáveis. Ele também diz que, no longo prazo, as ações são os ativos com menor risco. As ações têm se apresentado aos ativos com melhor desempenho em cada período de 30 anos analisado. Portanto, se você tem um horizonte de tempo longo, deveria estar investindo em ações. E como investidor individual, terá a vantagem sobre os profissionais, de poder se dar ao luxo de ter uma visão de longo prazo. Já os investidores profissionais, como gestores de fundos, são avaliados ano a ano, e os retornos ano a ano no mercado de ações são muito voláteis. O investidor de longo prazo pode se dar ao luxo de ser muito mais paciente, permitindo-lhe enfrentar os tempos difíceis do mercado, e não ser tentado a vender em momentos de baixa do mercado. Lição número 2: Mitos de crescimento econômico e retornos. A maioria dos investidores diz que as pessoas devem estar investindo em setores ou países de alto crescimento. Isso faz sentido. Naturalmente, um investidor deseja ver crescimento e sentir que isso deve se refletir em seus retornos. Mas o livro mostra que esses setores ou mercados de alto crescimento não oferecem os maiores retornos para o investidor. Ele aponta duas razões principais. 1. Os setores ou países de alto crescimento tendem a ter avaliações muito altas, o que automaticamente fixa os preços nesse crescimento e frequentemente leva à sobrevalorização. Isso reduz os retornos futuros abaixo da média. 2. As economias ou setores de alto crescimento geralmente precisam emitir muitos novos estoques para alimentar esse crescimento. Isso leva a mais e mais capital sendo despejado nesses setores, o que pode diluir os detentores de capital e diminuir os retornos. A empresa de tabaco Philip Morris produziu o maior retorno no S&P 500 de 1957 a 2012. E fez isso apesar de uma grande queda no número de fumantes, desde 1957. Em 1957, quase metade dos adultos norte-americanos eram fumantes, mas em 2012 era menos de 20%. Certamente você pensaria que isso é ruim para uma empresa líder de tabaco. No entanto, produziu retornos notáveis. A razão para isso é: a Philip Morris é uma empresa com poder de precificação, eles podem aumentar os preços facilmente, e não há chance de nova competição de uma nova empresa de tabaco. Isso significou pouco capital entrando no setor, barreiras muito altas de entrada, as avaliações permaneceram em grande parte razoáveis. O retorno médio anual da Philip Morris de 1957 a 2012 foi de 19,57%. Lição número 3:
A importância de se tornar global. De acordo com o livro, os mercados dos Estados Unidos constituem menos da metade do patrimônio líquido total do mundo. Por que se restringir a um país quando você pode investir em todo o mundo? Algumas das melhores empresas, por exemplo, Unilever, Nestlé, Sanofi, todas elas têm sede fora dos Estados Unidos. De acordo com o livro, o retorno total em dólares em vários países desenvolvidos mostrou que os retornos de 1900 a 2012 foram maiores na Suécia, Austrália e África do Sul do que nos Estados Unidos. Enquanto outros países como Dinamarca, Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido e Suíça tiveram retornos em dólares muito próximos aos retornos dos Estados Unidos durante esse período de 112 anos. O livro diz que os mercados estrangeiros nunca estiveram tão acessíveis para os investidores domésticos, e abre enormes oportunidades. Não há necessidade de apenas analisar as oportunidades locais. Lição número 4. Saber de onde vem o valor para o acionista e como superar o mercado. O livro dedica um capítulo inteiro sobre fontes de valor para o acionista, e de onde virão seus retornos de longo prazo, e como os retornos são gerados, como o valor dos dividendos atuais e futuros é a chave para avaliar as ações. Isso não significa que, se uma empresa não paga um dividendo, ela não deveria ter valor. O importante é a capacidade de uma empresa pagar dividendos. Por exemplo, a Berkshire Hathaway é famosa por não pagar dividendos desde 1968, mas sua capacidade de pagar dividendos aumentou enormemente desde então, de modo que a empresa é muito mais avaliada. Compreender as fontes de valor para o acionista ajuda você em sua capacidade de avaliar as ações e entender como as ações de uma empresa irão agregar o valor futuro para você. Lição número 5. A importância das finanças comportamentais e da psicologia do investimento. O mercado de ações pode ser um lugar muito perigoso. O livro tem um capítulo sobre finanças comportamentais e como você pode evitar erros. O mercado de ações caiu quase 90% entre 1929 e 1932. Em 1973 e 74, o mercado do Reino Unido caiu quase 75%. Mas apesar dessas quedas enormes, o século XX foi maravilhoso para os retornos do mercado de ações, e é importante que você entenda que o mercado serão voláteis. Se você investir com foco no longo prazo, é inevitável que você verá grandes quedas, notícias assustadoras, excesso de confiança e bolhas. Seu trabalho é tentar reconhecer esses riscos e evitar a tentação de comprar ações que não farão sentido para o longo prazo. Claro, é muito mais fácil falar do que fazer, e sempre é óbvio, olhando o passado. O ideal é se concentrar nas empresas boas que possuem bons fundamentos e que têm lucros consistentes. Se você não quer gastar muito tempo estudando o mercado e as oportunidades, as compras consistentes do índice de mercado por meio de ETF devem atendê-lo bem por longos períodos de tempo. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.